espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD, Seminário das Assembleias de Deus de Educação Teológica. Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada. Da Assembleia de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E hoje nós estamos com uma aula da turma de pastores. Nossa aula da turma de pastores. Deus nos abençoe, Deus tenha compaixão de nós, Deus possa nos instruir, Deus possa nos abençoar, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos dá vitória, aquele que nos fortalece, aquele que nos firma, aquele que nos ajuda a servi-lo sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Então, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula da turma de pastores do CETAD. Então, graça e paz a todos. Nós estamos estudando o livro de Jonas. Estamos estudando a disciplina de profetas menores. E nos profetas menores nós estamos estudando para a turma de pastores. Nós já vimos Miqueias, agora estamos vendo o livro de Jonas, no capítulo de número 2.
Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Carlos Menezes, Deus abençoe Ian, que já está ficando um expert. De tanto ouvir o Ian, esse Ian é uma bênção. Capítulo 2. Então, os pastores, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, que possam estar bem, possam estar com saúde, vós e vossas famílias. Só lembrando que aqueles pastores que podem estar, que estão assistindo ao vivo, devem deixar seu comentário para que a gente possa dar a presença. E aqueles que não podem estar ao vivo, não podem estar online agora com a gente, mas vão assistir no YouTube, devem deixar lá um comentário para que a gente possa acompanhar, certo? Então, isso. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me tens lançado no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor Deus, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Então, Deus abençoe cada pastor, Deus abençoe cada vida, cada ser humano. Nós vamos estar meditando na capítulo 2, nós meditamos o capítulo 1 na primeira aula. Nós vimos que o livro de Jonas é um livro que ele, Deus abençoe Júnior, você e o Ian vão ficar experts, em profetas menores. Nós vimos na aula passada que Deus diz: levanta-te. Esse levantar é urgente, é uma urgência, é um chamado urgente. E Deus comissiona Jonas para ir a Nínive, e Jonas desobedece, vai para Tarsis. E nós vimos que Jonas vai ser usado o verbo descer. Ele desce a Jope, que encontra um navio de pagãos, de fenícios, cananeus. E aí ele desce ao porão do navio, ele desce ao sono, depois ele desce ao fundo do mar. Nós vimos que a estrutura do livro de Jonas é uma estrutura quiástica. O capítulo 1, ele está paralelo ao capítulo 3. No capítulo 1 nós temos, Deus abençoe Evaldo. No capítulo 1 nós temos Deus chamando Jonas e Jonas desobedecendo. No capítulo 3 nós temos Deus chamando Jonas e Jonas obedecendo. O capítulo 2 é paralelo ao capítulo 4.
No capítulo 2, Jonas ora e se alegra por sua salvação. No capítulo 4, Jonas ora e se ira por causa da salvação dos ninivitas. Nós vimos também que Jonas tenta fugir da presença de Deus, ou seja, desobediência, não da jurisdição de Israel, porque Jonas compreendia que Deus é um Deus que fez o céu, o mar e a terra, né? E Deus manda uma tempestade. Nós vimos que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Os marinheiros sabiam que não era tempo de tempestade. Os marinheiros tentaram aliviar a carga e ao mesmo tempo fazer uma oferenda ao Deus do mar, ou a Baal. E aí eles lançam sorte para saber o que aconteceu, porque eles têm certeza que aquela não é uma tempestade comum. E aí aquele povo descobre Jonas. Jonas vai dizer que ele é hebreu, que teme ao Senhor, então ele vai testemunhar para os pagãos. Então ele está num navio rodeado de pagãos, e ele vai testemunhar para os pagãos. Estes pagãos vão se voltar para o Yahvé, né, o Deus de Israel, vão invocar a partir de então o nome de Yahvé, vão lhes fazer voto. Então tudo que Jonas não queria comece a acontecer era a conversão dos pagãos. E aí Jonas tem que ser jogado ao mar, para que o mar se aquiete. E quando Jonas é jogado ao mar, o mar se aquieta. E agora, né, depois dessa tribulação, depois de Jonas ter acabado fazendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é aquela que prevalece, Jonas agora começa, né? Nós começamos o capítulo 2. Jonas está jogado no mar. Então, no capítulo 2, nós vamos ter o que nós chamamos de Salmo de Jonas, na teologia. A teologia vai nos mostrar que é Porque o que é um salmo? Salmo é uma experiência que alguém teve de tristeza e alegria, ou só de tristeza, e essa pessoa resolveu registrar isso de forma escrita. Então, no capítulo 2, nós temos o famoso salmo do profeta Jonas. É tanto que Jonas vai usar muitas expressões do livro de Salmos em suas orações. Nós já falamos disso na introdução, tá? E aquele que perdeu a primeira aula pode assisti-la de novo pelo YouTube. Tem lá no YouTube, primeira aula de Jonas, né? Então você pode assistir lá no YouTube. E então nós temos aqui a oração de gratidão de Jonas por seu livramento, que vai do capítulo 1:17 até o 2:10, né? E esse salmo tem duas partes. Esse salmo de Jonas, né? Porque infelizmente o livro de Jonas ficou muito conhecido pelo peixe e não pela mensagem do livro de Jonas. Então a primeira parte do salmo de Jonas, né, fala da descida de Jonas até o mais profundo do abismo. É aquilo que nós chamamos de fundo de poço. Então, geralmente é preciso o ser humano descer até o fundo do poço para que ele aprenda que ele não é nada, para que ele aprenda a recorrer a Deus. Então, quando Jonas agora é jogado no mar, Deus manda um peixe não para devorá-lo, mas para livrá-lo. E Jonas agora vai fazer um curso, mas Deus abençoe pastor Osíris, Deus abençoe os pastores que estão chegando, Deus abençoe Josué, Deus abençoe a todos. Então, nós estamos vendo o capítulo 2, a oração do profeta e a resposta de Yahvé. Então, do 1 ao 5, nós temos a primeira parte do Salmo de Jonas, quando ele está no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz.
Então, agora o que acontece? No capítulo 1, nós não vemos oração. Jonas não ora no capítulo 1. Capítulo 1, os marinheiros pagãos oram, mas Jonas não. No capítulo 1 não há espiritualidade, há fuga. Mas agora no capítulo 2, depois de uma tempestade, depois de ser engolido pelo peixe, agora Jonas vai orar. E ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. E infelizmente a nossa espiritualidade só aumenta na hora da angústia. Na hora da angústia a gente lembra de orar. E ele diz do ventre do abismo. Ele está dizendo agora, porque vai haver dois termos parecidos. Ventre do abismo, que é o mar, e ventre do peixe. Então Jonas está no abismo, ele está no mar. Ele está no que se chama de Terron. Pessoal, está saindo baixo aí o som? Alguém pode me dar o feedback além do menino? Está saindo som baixo aí? Tem alguém aí que possa me ajudar e me dizer se está saindo baixo? Porque o Evaldo está dizendo que está baixo. Eu queria saber se está baixo para todo mundo. O som está baixo, pelo amor de Deus, me ajudam. O som está baixo. Está dando para ouvir, pessoal? Pode ser o meu computador, é claro que é o seu. Ora, mas é muito herege mesmo. É muito herege. Então, vamos lá. É porque o computador é da altura dele. Já falo. Vamos lá. Do ventre do abismo, quer dizer, do Sheol, que era o lugar dos mortos, era o mundo dos mortos. Gritei e tu me ouvistes a voz. Então ele está celebrando porque ele clamou e Deus ouviu. O profeta agora vai reconhecer o ato disciplinador de Deus. Né? Ele vai fazer uma escola de aprendiz de missionário, preparatória para missionário, no ventre do peixe. Aí assim, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares. Ele diz, pois me lançastes. Deus o lançou. Eu já disse a vocês que tá ótimo. É só o dele, meu irmão. Ele não consegue chegar lá, alcançar para aumentar o volume do celular dele, não. Então, o profeta agora vai reconhecer o ato disciplinador de Deus. Ele diz assim, pois me lançaste. Quem é o sujeito de lançar é Deus. No profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então agora ele está sabendo, Jonas está reconhecendo que Deus o está disciplinando. Porque nesse livro de Jonas nós vamos ver as duas coisas. A soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. E nós vamos ver que o uso do nosso livre-arbítrio depois da queda é um uso do livre-arbítrio contrário à vontade de Deus. Mas Deus, em sua soberania, faz com que as circunstâncias nos levem a fazer a sua vontade. Isso é claro no livro de Jonas. Então Jonas agora sabe que Deus o está disciplinando.
E ele diz, olha, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Até aqui ele está, Jonas foi jogado do navio, o mar, ele já imagina-se que ele vai se afogar, e como se afogar não fosse muito, vem um peixe para pegar Jonas, né? Colocá-lo no Big Fish Hotel, ou seja, no Grande Peixe Hotel. Ele vai fazer uma experiência lá de espiritualidade, um tratamento para preparação de missionários. E aí agora ele sente as algas, ele sente as ondas, então ele está contando que ele vai morrer afogado. Mas aí Deus é bom e manda um submarino daquela época, manda um grande peixe, o Dag Gadol, que ninguém sabe que peixe é. A tradução melhor é só traduzir por grande peixe, certo? Então nós vamos ver o desespero e a esperança do profeta. Agora que ele está no meio das águas, no meio do mar, prestes a morrer afogado, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. E veja como é a situação. Tudo o que ele queria era fugir da presença de Deus. Veja que ironia. Tudo que Jonas mais queria era fugir da presença de Deus. Ele sai, ele não quer ser visto por Deus. Quando o capitão do navio fala invoca, ele fica triste, porque ele quer esquecer Deus, ele quer esquecer o chamado, ele não quer ir para Nínive. Mas agora que ele está para morrer afogado, agora que a morte está de frente a ele, ele diz, lançado estou de diante dos teus olhos. Agora ele vem compreender como é ruim estar longe de Deus. Como é ruim querer fazer a nossa vontade. Como a gente quebraria a cara se Deus deixasse a gente usar o nosso livre-arbítrio para tudo que a gente quer. E se Deus não cuidasse desse livre-arbítrio através das circunstâncias. Então Deus diz, Jonas, meu filho, você quer? Quero. Então tá bom, vou deixar você vai fugir, tá certo. Você vai para Jope, mas eu vou botar lá um navio cheio de cananeu. Tudo pagão, para você fazer um treinamento na prática antes de chegar a Nínive. Então quando ele chega lá, Deus dá uma balançada no mar e aí Jonas acorda, vai. César Silva, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Jardim Maraponga. É sempre fiel. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Não, meu irmão, não tem problema não. A gente reconhece o horário. Reconhece o importante que vocês estão aqui. Então Jonas diz agora, lançado estou de diante dos teus olhos. São coisas que a gente faz e que depois é que a gente vai ver que era errado. Quantas vezes a gente quer fugir do trabalho do Senhor? Quantas vezes a gente quer entregar as igrejas? E quantas vezes a gente descobre posteriormente que não devia ter dito aquilo, não devia ter feito aquilo, não devia ter querido fugir, porque agora está sentindo. Então Jonas queria fugir da presença do Senhor. O que ele mais queria era que Deus o esquecesse, que ele estivesse lançado fora, mas agora que ele está para ir para o fundo do mar, ele diz, lançado estou diante dos seus olhos. Agora ele sente na prática o que é estar longe, o que é estar fora da presença do Senhor. E aí ele faz uma pergunta, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E este texto tem duas maneiras de se traduzir. Tem a tradução dele como uma afirmação, dizendo assim, mas eu tornarei a ver o teu santo templo. Então Jonas acreditava que estava lançado de diante do Senhor, mas que tornaria a ver o seu santo templo.
A outra, Rebeca, minha filha, Deus abençoe. Né? Meu grande amor, pessoal. Essa aí é minha filha, caçula. Ela e minha neta. Um beijo para Sofia, um beijo para Gabriela. São minhas netas que estão aí. Então, um beijo para Sofia, um beijo para Gabriela e um beijo para Rebeca. Então, vamos lá. Jonas agora se vê lançado da presença do Senhor. E aí ele diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então, a primeira possibilidade de tradução é como uma afirmação. Eu estou lançado, mas vou ver de novo o teu santo templo. A segunda, e a mais provável, é que ele esteja fazendo uma pergunta. Por isso, as traduções mais ao pé da letra traduzem com o ponto de interrogação. Diz, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Uma pergunta. Então ele está se sentindo perdido. Né? Lançado de diante da presença do Senhor. E aí ele pergunta, será? Será que eu escapo dessa? Será que Deus vai agir com um profeta tão complicado como eu? Então Jonas expressa diante de Deus. Então você vai ver esses dois tipos de tradução. O afogamento do profeta parece inevitável. Ele diz assim, as águas me cercaram até a alma. Isso é um modo de expressar, né, psicologicamente. Ele está dizendo que até dentro dele agora, até no mais profundo do seu íntimo, até na sua nefesh, que é a alma, é como se ele sentisse que as águas tomaram conta do seu ser inteiro. Ele diz assim, o abismo me rodeou. Aí você vai ver que aqui há um paralelo, que a gente chama de paralelismo sinônimo. As águas me cercaram, o abismo me rodeou. Rodeou é sinônimo de cercar, certo? As águas aqui são sinônimo de abismo, porque como era profundo, os antigos chamavam de terron, de abismo, certo? O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Por mais que tente, Jonas não consegue se libertar-se da sua prisão de água. A morte por afogamento parece inevitável. Então Jonas agora está sentindo que a vida para ele acabou. Ele pergunta, será que eu vou ver teu santo templo? E agora ele diz, as águas me cercaram até a alma. É como ele está no meio do mar e agora ele está se sentindo perdido, ele está se sentindo sem salvação. Olha para um lado e para o outro e só vê água. Então ele está completamente cercado pelas águas. E aquelas águas estão atribulando-o, como qualquer pessoa entraria em desespero. E ele diz, as algas se enrolaram na minha cabeça. Então agora tem alga por tudo que é lugar. Ele está afundando. Aí começa a segunda parte. Então Jonas agora, ele vai, a primeira parte do salmo, ele vai até o fundo do poço. Na segunda parte, né, então nós vamos ver que o livro de Jonas é muito semelhante à vida de Jesus, certo? Só que em sentido oposto. Jesus é o servo fiel e Jonas é o servo trabalhoso, complicado. Mas nós já dissemos que Jonas era um profeta da Galileia, lá de onde Jesus vinha. Então Jesus passava muito por perto do túmulo do profeta Jonas, que era na Galileia. Então Jesus vai usar muito em suas pregações, os 3 dias e 3 noites que Jonas passou no ventre do peixe, o milagre do profeta Jonas. Então Jesus desceu, diz a Bíblia, na sua kenosis, que é o texto de Paulo aos Filipenses. Paulo diz que sendo em forma de Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se até a morte de cruz. Então Jesus desceu até o fundo do poço e foi erguido pelo Pai, mas Deus o exaltou soberanamente. E Jonas aqui, no seu modo torto de ser, ele desce até o fundo do abismo. Ele vai até onde não podia ir mais. E aí, porque esse salmo aqui ele está escrevendo depois, ele não escreveu lá dentro do peixe. Lá dentro do peixe ele fez uma hora
oração ao Senhor. Lá no profundo dos mares, ele fez a oração dele, mas quando ele chega em terra é que ele vai registrar isso aqui. Então agora do versículo 6 ao versículo 10, nós vamos ter a segunda parte. Então Jonas chegou ao fundo do poço. Quando a esperança se foi, Yahvé entra em ação. Deus deixa que todos os recursos nossos esgotem. E por quê, professor? Porque se ainda tiver recurso nosso, a gente vai dizer, Deus agiu, mas eu poderia ter resolvido. Mas quando todos os nossos recursos esgotam, aí toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Por isso é que a gente não pode... Maria José, Deus abençoe, irmã, mas há quanto tempo, um abraço lá para o seu esposo, para a sua família, seja bem-vinda, Deus te abençoe, irmã Mazé. Um abraço para o seu pai, para toda a família, não pense que eu esqueço de vocês, viu? Deus abençoe, prazer revê-lo. Bem-vindo à nossa aula do CETAD. Então, agora, Deus, o Yahvé, vai entrar em ação. Quando é que Deus entra em ação? Quando Jonas já deu tudo por encerrado. Quando Jonas esgotou todos os seus recursos. E Jonas agora está no fundo do poço. Desci até o fundamento dos montes. Os antigos acreditavam que as montanhas, elas desciam até o fundo do mar. Então, o mais profundo do mar era onde começavam as montanhas. Então, Jonas diz assim, desci até o fundamento dos montes. Ou seja, não tinha mais para onde descer. Desci até a terra. Ou seja, não tem mais para onde descer. Cujos ferrolhos se escorreram sobre mim para sempre. Então Jonas imagina agora que ele chegou ao fundo do poço, ao fundo do mar, e ele olha para o fundo do mar como se fosse uma cidade que tem portões com ferrolhos, e ele diz, além de eu estar lá no fundo do mar, ainda se fechou os ferrolhos sobre mim. Ainda se abriu um portão, como se fosse uma cidade, que é o que ele vai chamar de Sheol. E ele vai dizer, olha, abriu-se, quando eu cheguei no fundo do mar, abriu-se uma espécie de caixão gigante. E ele disse, e eu entrei e fecharam os ferrolhos. Então Jonas está completamente perdido. E eu sempre digo, ninguém pode ser salvo sem antes estar completamente perdido. O nosso grande problema hoje com a doutrina da salvação é que nós não temos consciência do tamanho da nossa perdição, por isso nós não temos consciência do tamanho da nossa salvação. É que o mundo não tem consciência de estar perdido, por isso não sente a urgência e a necessidade de ser salvo. Aí ele diz assim, quando tudo parecia perdido, Jonas chega ao fundo do mar, dentro do peixe, e ele olha, e ele imagina assim, rapaz, olha, além de tudo é como se abrisse um grande caixão, eu entrasse e as pessoas tocassem o ferrolho, Deus tocasse o ferrolho. Então Jonas não tem mais esperança. Mas quando a esperança de Jonas se vai, quando a minha esperança se vai, quando a tua esperança se vai, aí é a hora que Deus entra em ação. Diz assim, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas vê o ventre do peixe, o fundo do mar, como uma imensa sepultura, onde Deus o sepultou. E a semelhança de Jesus, ele foi sepultado, só que simbolicamente. E porque ele já tinha morrido mesmo, já tinha entregado os pontos, e se não fosse Deus, ele estava morto. Assim como se não fosse Deus, eu e você não estaríamos mais aqui, eu e você não estaríamos de pé. Então Jonas disse, olha, quando eu
os ferrolhos, ele diz assim, descia até os fundamentos dos montes, descia até o fundo do mar, descia até a terra, não tinha mais para onde descer. Aí, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Então ele está dando-se por perdido, ele sabe que vai morrer e que não tem escapatória. Contudo, quando tudo para Jonas parece perdido, Deus entra em ação. Eu sempre digo que quando os nossos recursos se esgotam, aí é que o de Deus vem. Contudo, fizeste subir da sepultura. Que sepultura? O ventre do peixe e o ventre do mar. São duas expressões que Jonas vai usar. A minha alma, ou a minha vida, nefesh, ou psique no grego e no hebraico. Ó Senhor, meu Deus. Então Jonas imaginou o seguinte, olha, rapaz, eu vou descer para o Sheol, que era o mundo dos mortos, e lá Deus vai fechar o ferrolho, e ali eu vou ficar aprisionado para sempre. Nunca mais verei o mundo dos vivos. Mas aí, quando Jonas já perdeu a esperança, vem a esperança de Deus. Então, o maravilhoso é saber que Deus nunca nos abandona, e mesmo na nossa hora de desespero, de desesperança, quando a gente entrega os pontos e diz assim, Senhor, não tem mais jeito, Deus entra em ação. Aí, quando a vida do profeta está se esvaindo, ele invoca o Senhor. A gente só ora no momento de tribulação. Porque as melhores orações são feitas no ventre do peixe. As melhores orações são feitas no meio da tempestade. Aí assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando eu já estava indo embora, eu me lembrei do Senhor. Ah, lembrou, Jonas? Você não queria esquecer de Deus, Jonas? Jonas, você não queria fugir da presença do Senhor para Tarsis? Porque essa história da gente querer, eu não vou mais servir a Deus, eu estou cansado, eu vou chutar o pau da barraca, isso é da boca para fora. Na hora que o bicho pega, todo mundo corre para Deus. Né? Os ateus só são ateus até a morte bater de frente com eles. No dia que a morte bater, é todo mundo correndo para Deus. Então ele diz assim, quando dentro de mim, ele já tinha certeza, desfalecia a minha alma, ou seja, eu já estava morrendo, eu me lembrei do Senhor. E a pergunta é, por que será que Deus é a última pessoa que a gente lembra? Por que a gente lembra de um monte de gente e esquece de Deus, e a gente só lembra do Senhor quando já está a vida por um fio, quando a gente já procurou todo mundo e ninguém conseguiu atender, aí a gente lembra de Deus. Eu lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então Jonas está lá no fundo do poço, morrendo, e aquele Jonas que queria saber de tudo, menos de Deus, menos do templo, menos de oração, agora ele está fazendo tudo que ele não queria. Por isso eu aprendi uma coisa, nunca diga não quero, não vou, não posso, porque acaba querendo, podendo, fazendo e indo. Então agora ele diz assim, subiu a ti a minha oração. Por quê? Porque ele está no fundo do poço e o templo está no alto do monte. Então quando se fala em templo e em Jerusalém, sempre a história é subir. Então ele diz, subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. O verbo hebraico, riatep, dá a ideia de tomar cada vez mais fraco ou perder a consciência. Então Jonas aqui quando diz assim, desfalecia, esse verbo no hebraico quer dizer que ele estava morrendo mesmo, ele já estava vendo a vida se esvaindo. E aí ele invoca o Senhor. Aí agora ele
diz que os idólatras não encontrarão socorro na hora da calamidade. Jonas agora compreende que somente Deus pode nos socorrer na hora da misericórdia, e que os ídolos não podem nos socorrer, que os pastores não podem nos socorrer, que a denominação não pode nos socorrer, que os amigos não podem nos socorrer, que a única pessoa na hora da calamidade que não nos abandona é Deus. Você vai ver que se você tiver pego a Covid, que ninguém foi na tua casa para socorrer. Que você tem que ficar lá, certo? Em quarentena, e o povo de longe. Ninguém podia, só Deus entrou na sua casa e não pegou Covid, certo? Então Jonas diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas expressa aqui a opinião de que aqueles que adoram ídolos descobrirão, em horas de dificuldade, que tais deuses são, na realidade, totalmente impotentes. E, em consequência, não mais demonstrarão lealdade ou amor para com os seus supostos deuses. Jonas diz o seguinte: olha, quando você estiver numa tribulação como essa, aí você vai descobrir quem é o Deus verdadeiro. Porque você vai clamar para todos os lados e os deuses pagãos e os deuses que nós construímos não vão poder nos socorrer. Só o Deus verdadeiro vai nos socorrer. Então aqui existe também duas interpretações sobre esse texto: abandonam aquele que lhes é misericordioso. A tradução do original hebraico pode ser, certo? Que Deus os abandonou. Quando a pessoa vai para a idolatria, Deus as abandona, e por isso elas não vão encontrar refúgio na hora da calamidade. Ou, como está na tradução da Ara, abandonam aquele que lhes é misericordioso. A questão é quem abandona quem, certo? É se é Deus que abandona os idólatras ou os idólatras que abandonaram a Deus, certo? Então, uma das traduções possíveis é essa aqui, e é a ideia de que aqueles que esqueceram de Deus, então aqui o sujeito é aquele, são os idólatras. Os idólatras abandonaram aquele Deus que lhes é misericordioso. Abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, esse sujeito aqui são os idólatras. Então, a Ara, a Almeida Revista Atualizada, traduz bem o texto quando diz: os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Lembre-se, ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou a pessoa serve a Yahvé, Deus verdadeiro, ou serve aos ídolos. Mas na hora da calamidade a pessoa vai ver que os deuses que nós inventamos não podem nos socorrer. Pegas, Deus abençoe. Então vai chegar agora o clímax da oração de Jonas. Vai chegar o momento especial da oração do profeta Jonas. Ele diz assim: mas, é uma conjunção adversativa, que é o oposto do que ele tinha dito anteriormente. No anterior ele fala daqueles que vão para a idolatria, que buscam socorro na idolatria. E esses esqueceram do único que pode ter misericórdia deles, que o único que intervém de verdade. Então ele diz agora: mas, contrário dos idólatras, mas com a voz do agradecimento. Com a voz do agradecimento. Se tem uma coisa em falta no cristianismo de hoje, chama-se gratidão.
Quantas vezes nós somos ingratos para com tudo que Deus fez? Como é fácil a gente lembrar de tudo que nós ainda não temos, e como é difícil lembrarmos de tudo que Ele já nos deu. Vou repetir. Presente e operante, ó. Esse é o Tegas. Então eu vou repetir. Como é fácil nós lembrarmos daquilo que Deus ainda não nos deu. Mas como é difícil a gente lembrar das coisas que Ele já nos deu. Por isso é que a gente está sempre pedindo, mas esquece de agradecer. E Jonas diz, mas com a voz do agradecimento. E a pergunta é, nós temos agradecido por termos sido salvos? Nós temos agradecido por Deus ter escolhido gente que estava na lama? Porque crente tem uma facilidade para esquecer de que veio da lama, de que era pecador, e aí a gente começa a pegar no pé dos outros, se achar melhor. Rony, Deus abençoe, Rony Silva. A gente começa a se achar melhor, o bom. Porque a gente esqueceu de agradecer a Deus. A gente só se ensoberbece, só se acha acima dos outros. O super crente, quando a gente esquece de onde a gente veio. O povo de Corinto estava se achando. Não queriam Paulo como pastor, você já imaginou? E aí o apóstolo Paulo chega e diz, olha, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as que não são, para aniquilar as que são. Paulo dá uma lição a eles e diz, olha, vocês não eram nada. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, vocês, para envergonhar as que são. Deus escolheu as coisas vis. Então Paulo chega e dá uma lição nos Coríntios, dizendo, vocês esqueceram que a maioria de vocês era de escravo, que vocês eram um bando de pecadores, e que agora vocês estão se orgulhando, querendo ser melhor que os outros, porque a gente não pratica a gratidão, de dizer assim, Pai, obrigado pelo perdão, obrigado por abrir meus olhos, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela família. Deus abençoe, Manuel Irani. Então, a gente esquece de agradecer a Deus pela comida, agradecer a Deus pelo sustento, porque como é que você está tanto tempo parado e ainda está comendo, e ainda não morreu de fome, é Deus. Mas a gente esquece do Espírito Santo que Ele nos deu, da graça de compreender, do ministério, da pregação que Deus nos colocou na boca. A gente esquece, aí a gente só quer pedir, a gente pede tanto que esquece, mas Jonas não. Jonas diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. Entende, Senhor? Depois do livramento que o Senhor me deu, agora eu vou agradecer, agora eu estou feliz, eu já tinha entregado os pontos. E o apóstolo Paulo diz isso. Paulo diz que em Éfeso, quando ele foi preso e ele foi jogado às bestas, ele diz que já tinha se desesperançado da vida. Ele não esperava mais livramento. Ele diz, mas o Senhor me livrou. Então há momentos na minha vida e na sua em que a gente perde toda a esperança, se vai. Você olha e diz assim, agora estou acabado. E aí que Deus chega e diz, não é o fim ainda. E foi isso que aconteceu em Jonas, aconteceu em Paulo e acontece na vida de tanto crente. É isso, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Então agora lá Jonas faz um monte de promessas.
quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está na tempestade, quando a gente está no fundo do mar, quando a gente está dentro do peixe, aí a gente promete: Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou voltar, eu vou me engajar na tua obra, eu vou ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, se me tirares dessa. O próprio Davi disse: Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então Jonas agora diz: oferecereis sacrifícios e o que votei pagarei. Tudo que eu prometi ao Senhor lá na hora da dor. Porque o grande problema de Israel era isso. Se você vai ver quando nós estivemos estudando o livro de Malaquias, é que na hora da dor a pessoa diz assim: Senhor, socorra-me, por favor, tenha misericórdia de mim. E aí Deus agia. E ele dizia: Senhor, eu vou fazer um voto de oferecer lá no templo um cordeiro maravilhoso, o melhor que eu tiver. Aí Deus sarava, resolveu o problema, mandava chuva. Quando ele saía do problema, aí Malaquias vai dizer: você votou que ia trazer. Aí eles traziam um animal pior que tinha, um que de preferência o lobo tivesse tentado pegar, rasgou a metade. Aí Malaquias disse: maldito seja o enganador, que tendo um animal perfeito no rebanho, oferece o dilacerado. Na hora da dor, Malaquias está dizendo: você ofereceu o melhor, mas quando foi para entregar, que você estava bonzinho, quando foi na hora de cumprir o voto, você disse: não, Deus, dá não, essa ovelha é muito bonitinha, essa ovelha é muito gordinha, é muito pesada, é muito dinheiro, Senhor. E aí, o que eles faziam? Eles davam para Deus. Agora tinha passado a crise. A gente pensa que tapeia Deus, né? Mas Deus está lá na frente esperando, né? Deus está dizendo: na próxima você vai orar a mim de novo. Como diz no Ceará, dor de barriga não dá uma só vez. Quando você estiver atribulado de novo, você vai orar a mim, né? É como algumas pessoas que me pedem dinheiro e não pago. Eu não me preocupo não, né? Porque eu sei que aquela nunca mais vem me pedir. E no dia que ela pediu, de meu irmão, e aquele? Ai, pastor, é mesmo, né? E aquele que você pediu, que eu já ajudei, você não esqueceu, botou na conta do esquecido. Então, ele diz assim: pagarei. Aí ele vai fazer a maior declaração teológica do livro de Jonas. Essa é a maior declaração do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Finalmente, Jonas conduz seu salmo pessoal de ação de graças a um clímax, quando faz a maravilhosa declaração: ao Senhor pertence a salvação. Ele está dizendo: não fui eu que me salvei. Porque muitos de nós imaginamos que a nossa salvação é fruto do nosso esforço, da nossa santidade, das nossas orações. Mas Jonas chega e diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Jonas está reconhecendo, ele teve como nós dissemos, ele teve uma escola preparatória para missionário lá, no ventre do peixe, no Big Fish Hotel, grande peixe hotel. E agora, lá no ventre do peixe, ele descobriu o seguinte: um perdido está descendo até o Sheol, até o fundo do mar. E lá no Sheol tem umas portas, é como se tivesse portas com ferrolho, e a pessoa, quando entra lá, fica trancado para sempre. Ele disse: eu estava perdido, desci até lá, aprendi no seminário o que é ser perdido. E ele disse: mas lá, quando a minha alma já estava desfalecendo, quando eu senti que ia morrer,
Quando eu já estava com o pé no inferno, eu clamei ao Senhor. Aí ele agora sabe o que é salvação, porque ele sabe que a salvação vem do Senhor. E muitas vezes nós achamos que nós estamos ajudando o Senhor a nos salvar. Eu vejo tanta gente atribulada, tanta gente assim, e agora se os templos não abrirem? E agora se a pandemia durar? Ah, não jejuar. Ah, os terroristas estão vindo para o Brasil. Ah, vai ter lei aí. E tem projeto de lei. Tem gente que manda tanta coisa para mim que parece que estão ficando com a neurose. Parece que Deus deixou de ser Deus. Parece que Deus não está mais no controle. Mas quando eu e você descobrimos, lendo o livro de Jonas e a Bíblia, que o Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler a Bíblia faz bem à saúde espiritual e física. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa, rapaz, se depender de mim, se depender de Jonas, eu paro lá no ferrolho, fecho o ferrolho e eu fico lá. Mas Jonas disse, olha, então eu clamei ao Senhor. E o Senhor ouviu a minha oração. E tirou a minha vida da morte. Aí ele chega agora e diz, eu vou agradecer. É isso que a gente vai fazer no culto. Pastor Gilberto, o que a gente vai fazer no culto? Só agradecer. Só chegar e dizer, obrigado, 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 obrigado e obrigado. Ah, e esquece, obrigado de novo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, em tudo dai graça. A boca de um crente era para ser assim, graças te dou. E a pessoa dissesse, o que você disse? Graças te dou. Vamos mudar de assunto? Vamos. Graças te dou. Era para ser só assim. Oh, glória, graças te dou. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. O nosso culto era para ser só assim. Graças te dou. Obrigado, Pai. Obrigado. Cheguei aqui. Obrigado. Fui salvo. Graças te dou. Aí Jonas diz assim, a salvação pertence ao Senhor. Aí agora, todo o ministério tem um fim. Terminou o ministério do peixe. Porque aqui nesse livro de Jonas, nós vamos ver que cada um tem um ministério. É que cada ser humano na terra e os animais têm um ministério. Que o ministério do mar era balançar Jonas para acordá-lo. Que o ministério da tempestade era despertar os marinheiros. Que o ministério do peixe era levar Jonas de Jope até Nínive. Por isso eles mediram 3 dias e 3 noites, porque era o tempo que se levava numa viagem de Jope a Nínive. Por isso que Jonas calculou, se eu venho de Jope até Nínive, no vento do peixe, então eu passei lá 3 dias e 3 noites. Aí você vai ver que o peixe, a tempestade cumpre seu ministério, o peixe cumpre seu ministério, só quem não está cumprindo seu ministério é Jonas. Quer dizer, está cumprindo, mas sem querer, de má vontade. E aí nós vamos ver no livro de Jonas que a planta cumpre seu ministério, que o vermezinho que devora a planta cumpre seu ministério, mas só o profeta que não quer cumprir. E a grande pergunta hoje é, eu e você estamos cumprindo o nosso ministério? Ora, se a tempestade tinha um propósito, se o mar agitado tinha um propósito, se o peixe tinha um propósito, se a planta tinha um propósito, se o bichinho, o vermezinho tinha um propósito, e a minha vida e a sua não tem um ministério, então o mar cumpriu o seu ministério. E aí eu vou terminar aqui. O mar cumpriu o seu ministério, fez a sua parte, balançou. Jonas está dormindo, o mar vem. A tempestade fez Jonas dançar. Ele e os marinheiros provocou
temor cumpriu a parte dela. E aí o povo começa a invocar Deus. Né? O mar fez a parte dele. Enrolou as algas no pescoço de Jonas. O peixe veio e começou seu ministério ao salvar Jonas de morrer afogado. Porque o peixe, na verdade, era a resposta de Deus para aquele profeta complicado. E a história de Jonas, meu irmão, é a minha e a sua. É como Deus é bom e como nós somos complicados. Como Deus trata com gente, Deus lida com gente que é complicada. Você talvez pule bem com lado, eu não sou Jonas. Talvez não. Você já é quase um santo. Você está quase no céu já. Você não tem complicação, Deus não tem nenhum trabalho com você. E aí o peixe cumpriu. Aí Deus chega e diz, planta, eu tenho um ministério para você. Você vai nascer e você vai cobrir esse profeta complicado. Mas seu ministério vai ser rápido, vapt-vupt. Você vai nascer e no outro dia você morre. E aí a planta nasce e cresce. Deus diz, agora eu tenho outra pessoa trabalhando. Agora eu quero um bem pequenininho. Eu já usei um peixe enorme. Agora eu vou usar um vermezinho. O vermezinho vai lá e coma. Seu ministério é comer aquela planta. Só quero que você... E Deus está no comando. Só dirigindo o seu exército. Tempestade, agora. Aí vem... O mar, agora. Peixe, agora é a sua hora de entrar na história. Planta, é a hora de você fazer a sua parte. Vermezinho, é a hora de você fazer a sua. E aí Deus diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe. Falou Deus quem? Ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Jonas era um profeta indigesto. Você lembra que Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca? Porque és morno? Então o peixe não aguentou, não dá para engolir esse Jonas, não. Irmãos, só Deus fica comigo, com você. Só Deus quer a mim e a você. Não se ache o bambambam. Não se ache o melhor. Porque Jonas, o peixe provou, era assim, tentou engolir, mas não dava, era muito ruim aquele profeta. Era duro a carne, era carne de pescoço. E aí o peixe diz, não, pai, eu vou jogar você lá na praia. Não, vai matar o cão. Você é só osso. E assim, Deus muitas vezes age com a gente, meu filho. Pelo amor de Deus, ninguém te aguenta mais. Você tá sem gosto, tá duro, passou do ponto, já queimou. Você era tanto fogo que queimou. Você tá cruzinho. Ninguém aguenta mais você, mas eu ainda te suporto. E aí a grande lição desse texto é a salvação vem do Senhor. E a segunda é que nós fomos salvos para. É que Deus está do seu céu como quartel-general, como base de operações e usando as tempestades, o mar, o grande peixe, a planta, o pequeno verme, mas acima de tudo, a mim e a você. Então, é inadmissível que uma tempestade faça a vontade de Deus, que um grande peixe obedeça à vontade de Deus, que uma planta obedeça à vontade de Deus, que um verme cumpra seu ministério e eu e você não tenhamos um ministério. E eu e você estejamos parados, só assistindo. Pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a igreja e não estamos fazendo nada. Não estamos sendo relevantes. É inadmissível que um pastor, um crente, esteja só dizendo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Ou seja, não, pastor, o que você está fazendo? Não, pastor, eu estou dirigindo os cultos, eu dou oportunidade a fulano, dou oportunidade a Beltrano. Eu prego alguns dias e aí a gente vai passando. É inadmissível. O texto termina assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Agora o peixe terminou seu ministério. Se o peixe tivesse salvação, se precisasse de salvação, o peixe ia dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo. O peixe ia dizer: combati o bom combate. Rapaz, foi muito duro ter aquele profeta dentro do meu estômago. Rapaz, ô profeta para dar trabalho, ô profeta ruim, ô gosto ruim, só tinha gosto de ferro. Ele dizia: combati o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, cheguei na praia para poder vomitar, que eu não estava vendo a hora. Era duro carregar aquele homem. E o peixe ia dizer: e guardei a fé. Não desisti não, Deus. O Senhor me deu um bocado ruim, viu? Como diz o povo: pense num profeta ruim. E agora a grande é que Deus cuida de gente ruim. Mas é que Deus tem um ministério para cada um. E eu e você devemos saber: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a minha parte na tua obra. Se a tempestade fez, o mar fez, o peixe fez, a planta fez, os marinheiros pagãos fizeram, só Jonas não fez. Não é possível, Senhor, que só eu não esteja fazendo. Então hoje, chegue para Deus e diga: Senhor, que a minha vida seja um instrumento para a tua glória na direção do próximo. Senhor, não deixe que eu seja como Jonas, que está vendo tudo ao redor obedecer a tua voz, enquanto ele ignora. Que hoje Deus possa levantar homens e mulheres para serem relevantes. Deus abençoe. Até a próxima aula da turma de pastores. Vai ficar salvo lá com aquela logo que não é essa. Essa logo aqui é da turma de quarta e de sábado. É com aquela outra do banner. Então tem lá aula 1 e aula 2. Que Deus abençoe. Hoje às 11 horas ainda tem outra live no Instagram. E ao meio-dia, de segunda a sexta, ao meio-dia nós estamos estudando. Amanhã nós vamos começar o estudo sobre o cristão versus a carne. Nós estamos estudando o cristão versus o mundo, o diabo e a carne. Amanhã nós terminamos hoje o cristão versus o mundo. Você pode ver, se você não viu, lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Tem quase 300 pregações lá. São 3 por dia. Então, você pode assistir lá no YouTube. E você deixa você que é pastor, que é dessa turma, deixa aí a sua presença, para que a gente coloque. E eu queria pedir aos irmãos que tivessem um pouco de paciência, porque a Janine está atravessando alguns problemas e eu estou só no CETAD. Certo? Então eu estou só no curso, então eu estou que não sei mais nem o que fazer, porque sozinho, devido a essa pandemia, a Lídia saiu, então a Janine teve problemas, então alguns irmãos estão me procurando para pagar, né? E ainda não foi possível responder, porque eu estou entrando em contato com a Janine, não estou conseguindo falar com ela. Hoje eu marquei uma reunião com o pastor Frota para a gente decidir quando vamos voltar às aulas presenciais e quem vai nos ajudar realmente na secretaria, uma pessoa que fique para sempre, porque o negócio está muito sério, de eu ter que ficar sozinho. Então eu conto com a sua colaboração, compreensão. O que não falta é desejo de receber. Certo? Então pedimos que ore e pedimos: se você quer continuar estudando, meio-dia de segunda a sexta, aqui pelo Facebook, 20 horas, todo dia tem aula até quinta. E às 23,
nós temos uma pregação para ganhar almas, uma pregação evangelística, né? Onde nós estamos trazendo uma palavra rápida de salvação, certo? Essa palavra é uma palavra evangelística. Nós temos alcançado, graças a Deus, pessoas da África, pessoas da Europa, pessoas da Guatemala, pessoas de Portugal. Então Deus tem sido misericordioso. E no domingo nós temos um estudo da palavra de Deus nessa nossa escola bíblica online, aqui pelo Facebook. Só à noite, 11 horas, aqui pelo Instagram. Segunda a sexta, aqui pelo Facebook. Amanhã nós vamos começar o cristão versus a carne. Quer aprender? Ah, certo? E amanhã à noite tem aula. E amanhã, depois da aula, às 23 horas, e hoje às 23 horas, pelo Instagram, José Gilberto de Lima Rebouças. José Gilberto de Lima Rebouças tem uma pregação de salvação. O objetivo lá é ganhar as almas. E domingo, 10 da manhã, escola bíblica. A gente comenta um livro da Bíblia. Nós terminamos agora o livro do profeta Jonas. Se você quiser já se antecipar aí lá e começar a ver as próximas aulas para já ficar bom. E domingo à noite, às 8:45, nós temos a pregação do Evangelho, aquela mensagem evangelística, né? Então que Deus abençoe. Espero por você amanhã. E até a nossa próxima aula para a turma de pastores, certo? Então, a turma de pastores tem aula na primeira segunda do mês e na terceira segunda do mês, sempre às 20 horas, até que a gente retorne ao nosso horário normal. Então, espero que em breve nós estejamos retornando às nossas aulas presenciais. Deus abençoe, até amanhã. Amanhã, ao meio-dia. Deus abençoe, irmã Maria. Mazé.